A paz do Senhor, igreja! Tudo bom? Paz de Cristo! Gente, eu tô aqui para gravar esse vídeo sobre algo que o Senhor trouxe ao meu coração, uma revelação do céu. Hoje é dia 3 de novembro de 2022 e eu quero contar para vocês como que isso aconteceu, essa revelação. Eu participo de um grupo de clamor pelo Brasil, né? E não só pelo Brasil, mas pelas nossas vidas. A gente clama por muitas coisas ali, a gente faz vários propósitos de oração e intercessão. E nós estávamos em oração, clamando, né? E durante o dia inteiro, e já sentindo a presença do Senhor, né? Intercessão pelo nosso país com tudo isso que está acontecendo. E aí a minha amiga me mandou um vídeo no Instagram. E aí naquele vídeo tinha uma reportagem de um repórter da Globo internacional, né? Onde ele falava que o presidente Jair Messias Bolsonaro está bloqueando contas nas redes sociais, Twitter, Instagram, WhatsApp, e a gente sabe que ele não tem feito isso. A gente sabe que os bloqueios têm vindo a pedido de um determinado partido, não vou ficar falando o nome aqui para não bloquear esse vídeo, e na canetada a gente também sabe de quem, né? E aí na mesma hora que eu falei assim, Senhor, isso é mentira. Ele inclusive falava sobre que isso é uma ditadura, falava algumas coisas do tipo. E aí eu falei, Senhor, isso é mentira. E na hora o Espírito Santo disse assim, ó, filha, foi invocado sobre essa nação um espírito, foi invocado um principado, uma potestade, um espírito de engano e de mentira. As pessoas estão enfeitiçadas, encarceradas. E aí o Senhor falou pra mim, e aí eu comecei a repreender, proibindo essa potestade de atuar na nossa nação, no nosso país, nos brasileiros. Me levantei como brasileira. E Deus continua ministrando no meu coração, trazendo confirmação. Eu levantei hoje, no dia 3, né? Hoje é dia 13, me levantei hoje em clamor pela nossa nação, pela minha casa, pela minha família, pelas meninas do nosso grupo de oração. E aí, na hora, o Senhor me trouxe isso na memória de novo e eu comecei a orar novamente. E aí eu disse assim, Senhor, me instrui mais sobre isso. Fala comigo mais, se revela mais. E aí o Senhor me trouxe na memória uma passagem lá em 2 Crônicas, no capítulo 18, onde Deus permite que um espírito de engano, de mentira, um espírito mentiroso, engane Acabe. E aí, logo depois que eu vi isso, eu orei ali intercedendo, e aí eu entrei no Instagram e tinha um vídeo. O primeiro vídeo que apareceu foi da Heloísa, esposa do Eduardo, filho do atual presidente. E ali ela trazia um vídeo falando por que a gente precisa ter paz mesmo em meio a circunstâncias. Muitas vezes a gente não entende o porquê das coisas acontecem naquele momento, mas depois a gente vai entender. Ela até traz um exemplo da eleição de 2014, onde uma indignação tomou conta, né, da onde nasceu assim, aquela coisa da direita dentro do nosso coração, de princípios e valores. E aí da indignação, né, da Dilma ter sido eleita e o Aécio não. E depois, em 2015, desenrolou-se tantas coisas, a gente descobriu tanta coisa, né? Culminou aí no impeachment, a gente viu aí várias prisão do presidente anterior a ela. E muitas coisas são necessárias, muitas coisas o Senhor permite. O que a gente está vivendo hoje é permissão do Senhor. O Senhor falou comigo, o que está acontecendo é minha permissão para que o espírito de engano, de mentira seja revelado nessa nação. E o Senhor falou assim, eu quero a minha igreja clamando
clamando e proibindo essa potestade de atuar no país. Não foi só agora que foi invocado. Não foi só agora que foi invocado. Já há muito tempo, esse espírito de engano e mentira tem atuado na nossa nação com muito mais força, como hostes espirituais da maldade. Nesse tempo, um exército espiritual foi invocado nesse tempo na nossa nação. E o Senhor falou assim: filha, eu quero que tu comece a declarar que o Espírito da verdade está sobre a nação brasileira. E que esse Espírito, para que se cumpra a palavra do Senhor que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só se liberta alguém que está cativo. Só se liberta alguém que está preso. E o nosso povo está preso, está cativo. Irmãos, eu quero estudar com vocês um pouquinho. Eu vou ler alguns capítulos. E eu peço que vocês tenham paciência, porque eu creio que o Senhor vai falar com vocês, a igreja do Senhor, né? E eu vou ler alguns capítulos para os irmãos dessa passagem que Deus tem falado muito comigo. O Senhor me trouxe no estudo dessa passagem e eu comecei, sabe, quando começa as frases saltarem aos teus olhos, eu marquei aqui algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês. A gente vai começar a perceber que lá no capítulo 18 do livro de 2 Crônicas, Josafá faz uma aliança com Acabe. E porque, na verdade, eles casaram os filhos. Lembrando, né, irmãos, que Acabe e Jezabel, eles são caracterizados pela grande perversidade de adoração a Baal naquele tempo, né? Jezabel, ela veio ali com o espírito de Jezabel, ele ainda impera nos nossos dias. E a gente precisa mais um alerta, mais um ponto que você coloca lá, ó, na sua intercessão, para você estar repreendendo esse espírito de Jezabel, tá? E então eles tinham ali, por casamentos de interesses, né, e por alianças que se fizeram de interesses, Josafá, ele faz uma aliança com Acabe sem consultar o Senhor. Sem consultar o Senhor. E a palavra vai dizer assim, ó, que Acabe, ele persuadiu a Josafá a subir com ele a Ramote-Gileade para guerrear contra aquele povo, né? Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? E respondeu Josafá: serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, iremos contigo a peleja. E disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhe disse: iremos a peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, veja bem, sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? E aí respondeu o rei de Israel, Acabe, ao rei Josafá: há um por quem podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Esse profeta que eles falavam era Micaías, né? E aí, a gente continuando a palavra, a gente vai perceber que todos os profetas profetizaram que ele tinha que ir mesmo, que o Senhor ia dar a vitória para ele. E aí, ele diz que o Senhor entregaria aquela nação nas mãos de Acabe. Mas aí então o mensageiro do rei foi chamar o profeta Micaías e falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas é uma voz, ou seja, todos profetizaram a mesma coisa. Predizem coisas boas para o rei, seja pois a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. E respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei.
E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? E ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. E aqui a gente percebe que Micaías fala para ele nesse primeiro momento aquilo que ele queria escutar. E aí ele sabe que ele estava em rebelião com Deus e que até então Deus nunca tinha usado o profeta para falar algo favorável a ele. Tanto que a frase dele é, por ele saber que ele está em pecado, está em rebelião, casou-se com uma mulher de um povo pagão, trouxe adoração a Baal para o povo de Israel, perverteu a muitos. Ele vai dizer assim: o rei disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? E então, aí Micaías vai e fala: então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um deles em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Irmãos, escute isso. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E perguntou-lhe o Senhor: com o quê? E respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor. Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. E eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Micaías revelou o que o Senhor tinha revelado para ele, mas Acabe não queria escutar o que o Senhor estava dizendo. Por isso Deus permitiu que ele se estribasse nos próprios conselhos de pessoas que não têm nada de Deus. Qualquer semelhança com o que está acontecendo, meu povo, é mera coincidência. Então Zedequias, filho de Kenana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara, em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim ao rei: metei este homem em casa no cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, então não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvindo isso, vós todos os povos. E a gente vai ver aqui que eles montaram uma estratégia. Olha só, a morte de Acabe, tá? Subiram o rei de Israel, Acabe, e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ou seja, Acabe foi disfarçado, ele não foi em trajes reais. Ora, o rei da Síria detera ordem aos capitães e dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto,
A ele se dirigiram para o atacar. Josafá, percebendo isso, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou deles. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então o homem, olha só, como não existe como não se cumprir aquilo que o Senhor diz. Então o homem empeçou um arco e atirou ao acaso. Os acasos de Deus. Feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este a seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Alguém vai, atira uma flecha por acaso e pega exatamente entre uma parte da armadura que não podia proteger Acabe. E Acabe morreu. A peleja tornou-se renhida naquele dia, quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol ele morreu. Então Acabe morre, e aí Josafá, o rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. Não aconteceu nada com ele, né? Ele gritou e clamou, o Senhor o protegeu. E o vidente Jeú, lembrando que Jeú foi aquele que o profeta Eliseu ungiu, e depois Jeú é quem mata Jezabel, tá? Então vamos lá. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Gente, qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje no nosso país é mera coincidência. Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Aqueles que ajudam os perversos e amam aqueles que aborrecem ao Senhor, sobre eles cairá a ira do Senhor. Portanto, meus irmãos, cuidado. Muito cuidado com quem os irmãos têm apoiado, com quem os irmãos têm dado o voto dos irmãos. Não é sobre um partido A ou B, direita, esquerda. Não é. É sobre princípios do reino. É isso que nós defendemos. Vamos continuar, porque eu quero trazer não só essa revelação que um espírito de engano está sobre a nossa nação, com base num texto bíblico onde mostra para os irmãos que isso já aconteceu. Mas eu quero mostrar para os irmãos como que o povo do Senhor pode trazer a vitória e o agir de Deus para a nossa nação. Aí o profeta continua dizendo, né, ao rei Josafá. Primeiro ele diz: devias tu ajudar o perverso e amar aquele que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, o Deus de Israel. Eu acho que naquele momento Josafá caiu em si e teve consciência do caminho errado que tomou, da decisão que tomou errada, porque afinal de contas a palavra do Senhor vai nos mostrar que ele já tinha tirado os postes ídolos da terra, já tinha se disposto no coração para buscar a Deus, já tinha convocado o povo para buscar a Deus, daí ele faz uma aliança errada. E aí aqui a gente vai ver que ele começa a olhar algumas partes ali da região, e provavelmente ele deve ter visto muita idolatria, ele deve ter visto que as coisas não estavam agradando a Deus, e a palavra vai dizer que ele fez com que ele tornasse ao Senhor o Deus dos seus pais. E aí ele estabelece algumas coisas que isso são uma base muito forte para nós como povo de Deus. Ele estabeleceu juízes no país e em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade,
E ele disse aos juízes, aqui a gente tem um padrão para quem governa e quem julga sobre nós, sobre a nossa nação. E até sobre as autoridades que são constituídas sobre a nossa vida. Ele disse aos juízes, vede o que fazei, porque não julgais da parte do homem, sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, vosso Deus, injustiça e nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, ele estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel, para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Sentenças contestadas. Deu-lhes ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Toda vez que vier a vós outra sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os, que não se faça culpado para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpado. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. Também, aí tem mais um pedaço do texto, né? Eu vou pular aqui algumas partes para não ficar muito longo. E também os levitas serão oficiais da vossa disposição. Sedes fortes no cumprimento disso, o Senhor será com os bons. E aí a gente vai ver que um exército poderoso se levanta contra Josafá depois desses atos. Vamos lá. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar, da Síria. Esse tempo atrás, eu estava orando e o Senhor me deu uma palavra sobre a Síria. E eu perguntei, Senhor, o que representa a Síria? E o Senhor me diz, as pautas esquerdistas representam a Síria. Ou seja, tudo aquilo que vai contra aquilo que é princípio do rei. O Senhor me deu isso no momento que eu orava pelas orações do nosso Brasil, no primeiro turno das eleições. Deixa eu continuar aqui, irmãos. Dizendo, grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em El-Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Olha só as armas que Josafá usou. Judá se congregou para pedir ao Senhor, socorro ao Senhor. Em unidade, eles pediram socorro ao Senhor com orações, súplicas e jejum. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus, nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e todos os povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo, de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão o teu amigo,
habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e nós clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e nos livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe, os montes de Seir, cujas terras não permitisses a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos, e essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Gente, no capítulo 9, quando diz, né, que quando eles edificaram o santuário, que ele fala: se algum mal te sobrevier, a espada, castigo, peste ou fome, quando foi instituído o santuário por Salomão. Essa foi uma parte da oração de Salomão, né? E aí a gente vai ter lá em 2 Crônicas 7:14 algo muito grande para nos ensinar. Deixa eu pegar aqui. 2 Crônicas 7:14, aliança do Senhor com Salomão. Depois, né, de Salomão fazer aquela oração maravilhosa, e Deus responde a oração dele, lá no capítulo 7 de 2 Crônicas ainda, a partir do verso 14, a gente vai ver o próprio Deus falar. De noite, eu vou começar no verso 12, tá? De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizerem nesse lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração de dia e de noite. E ali vai continuar, é muito linda a aliança que Deus faz com ele. E eu vou continuar lendo aqui um pouquinho para vocês, que a palavra do Senhor é a coisa mais linda que tem, né, gente? E diz assim: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu rei, do sucessor, gente, do sucessor. Segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes servir de outros deuses e os adorares, então os arrancarei da minha terra que vos dei, e essa casa que santifiquei no meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em um provérbio, montejo entre todos os povos. Desta casa tão exaltada, todo aquele que por ela passará pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com essa casa? Responder-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e adoraram e os serviram, por isso trouxe sobre eles esse mal. Gente, isso aqui é tão forte, isso aqui é tão forte, isso aqui é tão forte. O Senhor nos tirou do império das trevas. O Senhor nos deu libertação. Não tem sido dias fáceis, a gente sabe. Não é sobre um homem, mas ele é a resistência sobre aquilo que a esquerda tem tentado implantar no nosso país. Muitas vezes a gente pode não concordar com aquilo que ele fala,
Davi, nem tudo de Davi eu concordo, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que os próprios irmãos falaram sobre ele coisas que não eram verdade sobre ele, mas o próprio Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E a gente crê que o nosso presidente, ele é um homem que Deus levantou nesse tempo. E eu quero dizer para vocês que se nós abrirmos mão daquilo que o Senhor tem nos dado, as promessas do Senhor para nossa nação, elas podem, meus irmãos, não se cumprir. Porque quando a gente abandona o Senhor, a gente vira provérbio. E quando falava aqui, era motivo de zombaria. De zombaria, as pessoas já há anos é anunciado um avivamento no Brasil que varrerá as nações. A gente pode não viver isso? Pode. Se nós abandonarmos o Senhor, se nós entregarmos o governo para aqueles que são inimigos de Deus, a quem não tem princípios, sabe? Que não lutam por aquilo que agrada o coração de Deus, assim como o profeta repreendeu o rei Josafá. Eu já li aqui com vocês, né? Ainda repeti 2 vezes. E o Senhor próprio, ele mesmo diz que se nos desviarmos e deixarmos os seus estatutos e os seus mandamentos, que ele nos prescreveu isso para preservação, para nossa proteção, e nós nos desviarmos atrás de outros deuses, ele mesmo vai nos arrancar da terra que nos deu. E essa casa, a qual tem promessas do Senhor, ele vai lançar para longe da presença dele. E nos tornaremos como provérbios e motejo entre os povos. E ainda diz que as pessoas vão passar e dizer: por que o Senhor fez assim contra essa terra, contra essa casa? E aí ele vai responder: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, e foram seguir outros deuses, adoraram e servir, por isso veio sobre eles todo este mal. Eu quero voltar aqui para a palavra, porque eu quero continuar com os irmãos, né? Só lembrando sobre essa oração que Josafá fez, ele estava se referindo à oração feita por Salomão e que foi respondida pelo próprio Deus. Aí continua, né, a Josafá lá no capítulo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe, no monte de Seir, cujas terras não permitisse que Israel invadisse quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e nos destruíram. Já li aqui, né, irmãos? Aí Josafá vai e diz: nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos de ti, irmãos. Quero dizer para os irmãos que nós não temos força, nós só temos força na unidade, mas é contra a igreja que o reino das trevas não pode resistir, é contra a igreja. A nossa salvação não virá do atual presidente, não virá de um partido, não virá do governo. Deus usa, são usados como instrumentos na mão do Senhor, mas é da igreja que virá a salvação, do clamor. Nós precisamos aqui, como o rei Josafá, clamar ao Senhor, com jejum, com oração, com súplicas, entendendo que só dele pode vir a salvação da nossa nação. E aí eu vou continuar lendo para os irmãos, porque a palavra ela não precisa de muita explicação, ela por si só ela é suficiente, irmãos. Muita gente hoje tentando fazer a melhor interpretação, uma exegese perfeita, ter uma oratória perfeita, mas eu quero falar para vocês, o problema é quando a gente tenta explicar demais a palavra do Senhor, ela passa pela parte humana. A palavra do Senhor por si só, ela já é suficiente para cumprir o propósito para qual ela está sendo enviada. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaazi, filho de Zacarias. Vou pular ali a genealogia, tá? E disse: dai ouvidos todo, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor:
Não temais, nem vos assustei, por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Quando nós entregamos para o Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo o Senhor como o nosso Salvador, entregando a Ele, dizendo que só Ele pode, quando nós colocamos a clamar, reconhecendo a nossa impotência, é que nós descobrimos o sobrenatural, nós vivemos o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomar posição, ficai preparados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Puseram-se os levitas, dos filhos de Cotita e dos coreitas, para louvarem o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz e sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, revestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvavam a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e os montes de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Tendo chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, e jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção até os dias de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaudes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram o que o Senhor havia pelejado contra o inimigo de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso de todos os lados. Gente, uma vez que Josafá ele se dispôs a buscar o Senhor, ele foi abençoado. E os espólios da guerra foram abundantes. Isso aqui nos ensina muito. A gente tem a palavra do Senhor lá em Mateus 16, que vai dizer assim, ó: Respondeu Simão a Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra será sido desligado no céu. Essa palavra é fantástica. E eu quero ler ainda mais para vocês. Eu quero ler para vocês a palavra que se encontra lá em Isaías. Isaías 55. Capítulo 10 até o verso 13. Que diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não retorna, sem primeiro regar a terra, e fecundar, fazer brotar os brotos, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz, e sereis guiados nos montes, nos outeiros, e romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugares de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. É tão engraçado que o cipreste ele tem propriedades sedativas. Ele acelera a cura de feridas. E a murta, ela é o símbolo de amor feliz. É muito incrível, gente, que a Bíblia é o nosso manual, é o nosso guia de fé. E aqui nós estudamos e vemos a palavra do Senhor nos exortando, nos ensinando como são as nossas batalhas. Então, irmãos, nesse momento eu quero convocar os irmãos da igreja a fazerem um relógio de oração dentro do ciclo de influência de vocês, para estarem clamando para que o Senhor venha agir em nosso favor, que os irmãos possam, em nome de Jesus e na autoridade que Jesus já nos deu, repreender essa potestade, esse príncipe das trevas, essas hostes espirituais da maldade que foram invocadas no nosso país, esse espírito de engano e mentira que tem mantido o nosso povo, a nossa nação cativa, e declarar que venha sobre a nossa nação, sobre cada brasileiro, o Espírito do Senhor, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito da verdade. Porque a palavra, para que se cumpra a palavra do Senhor que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só se liberta quem está cativo. E eu creio que pela oração da igreja, as estruturas do nosso país vão ser abaladas. Eu creio que pela oração da igreja, mentiras que estão enterradas nos poderes do Brasil, aquilo que foi feito nas escuras, porque, irmãos, Deus entra em lugares que nós não entramos, Deus ouve coisas que nós não ouvimos. Que venha a luz para que haja libertação, para que haja cura, para que haja restauração na nossa nação, que nós não venhamos fazer aliança com o reino das trevas ou com aquilo que representa o reino das trevas, irmãos, que nós não venhamos ter nas nossas mãos sangue derramado, sangue de inocente, que nós não venhamos ter na nossa mão que o nosso dinheiro, que os nossos impostos não venham financiar governos corruptos, com tanto sangue derramado nas mãos, irmãos. Que nós não venhamos ter o sangue de crianças no ventre, inocentes, derramado nas nossas mãos, porque o sangue, ele grita por justiça. Irmãos, que nós não venhamos a estarmos apoiando governos corruptos, que nós não venhamos estar aceitando sermos governados por governos corruptos, que nós possamos recorrer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nós possamos recorrer a Deus, irmãos. Eu quero voltar aqui no capítulo de Crônicas, porque
essa palavra do profeta que diz assim: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Irmãos, nós somos o povo de Cristo, devemos nós, por um acaso, ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? A Bíblia diz qual que é a consequência disso. Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Irmãos, não pense que existe um campo neutro. Não existe um campo neutro. Não pense que essas ideologias não vão chegar na sua porta, que essas barbárias não vão chegar na sua porta. Vão chegar, não existe um campo neutro. Então é hora de nós nos posicionarmos como igreja, é hora de nós aprendermos com Josafá depois de um erro, clamarmos ao Senhor, porque o Senhor pode apagar os nossos pecados, Ele pode nos livrar, Ele pode tirar a nossa angústia e nos livrar. E após tudo isso, irmãos, nós podemos ainda juntar despojos, viver um tempo de prosperidade no nosso país, de cumprimento de palavra, e entender que não é um homem, não é um sistema, não é um governo que vai vir a redenção do Brasil. A redenção do Brasil vem na igreja. Nós precisamos levantar como a voz de Deus profética sobre a nossa nação, não declarar, irmãos, aquilo que a gente não quer ver manifesto. Eu vi muita gente dizendo: o Brasil tá de luto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmãos, não declare aquilo que você não quer ver manifesto. Comece a declarar que o Espírito do Senhor, o Espírito de verdade, o Espírito de Cristo esteja sobre a nossa nação, esteja sobre cada brasileiro, sabe? Porque Ele é o Espírito da verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade nos libertará. E a gente leu aqui em Isaías capítulo 55, do verso 10 ao 13. Não há como a palavra do Senhor não cumprir o propósito para qual foi enviada. Então cuide com o que você tem falado nesse tempo, irmão. Deus não se agrada de você nem morno. Deus não se agrada, sabe? Então, você que não é nem quente nem frio, tome cuidado. Tome cuidado, porque o Senhor não se agrada disso. Não existe um campo neutro. O povo de Deus precisa ter posicionamento. O povo de Deus não pode apoiar aquilo que não agrada o Senhor, aquilo que não tem comunhão com o Senhor. Eu não tenho... A única explicação para tudo isso, quando tu se pergunta como isso pode acontecer, não é pela fala de um homem que não se expressou de repente bem. A fala dele, o jeito dele falar não é o jeito de um presidente falar. Irmãos, pelo amor de Deus, se isso te escandaliza, se a manifestação de caminhoneiros homem de bem te escandaliza, você tem que se escandalizar com presidiários comemorando uma vitória, como aconteceu. A gente tem que se escandalizar com um candidato ir num presídio de segurança máxima e entregar uma carta para uma Marcola. É com isso que a gente tem que se preocupar. Você já pararam para pensar o que estava naquela carta? O que estava escrito naquela carta? Irmãos, o que a gente tem visto não vem do Senhor. Não vem do Senhor. Irmãos, pelo amor de Deus, que a gente possa nos arrepender, ir diante do Senhor e consertar aquilo que não é com grito, não é com discórdia, não é, irmãos, não é levando ao Senhor e entendendo que só o Senhor. Os nossos inimigos são eles têm agido de forma sistemática. Não roubaram assim no dia 30, no dia 2, não foi assim, irmãos. Isso vem desde a canetada da soltura. Isso foi de forma sistemática. Então, que a gente possa abrir os nossos olhos, irmãos. Que a gente possa abrir os nossos olhos. Mas, antes de tudo, essa palavra não é sobre política. Essa palavra, irmãos, é sobre o reino de Deus. É sobre o povo de Deus que não pode fazer aliança com as trevas. É sobre esse espírito invocado, pago, que já age no país, mas foi invocado. Hostes espirituais, exércitos espirituais, irmãos. Você sabe por acaso o que significa hostes da maldade? Quando o apóstolo diz que a nossa luta não é contra carnes, é contra principados e potestades. Hostes da maldade são exércitos comandados pelo rei do inferno. Irmãos, potestade é uma condição de quem manda e impõe vontade, poder, força, potência. Principados, irmãos, são príncipe das trevas. Sabe? São autoridades no reino das trevas. Quando a gente ouve falar que o reino das trevas é mais estruturado que o reino da luz, muitas vezes a gente não entende.
Aliás, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Muitas vezes a gente não entende. A gente precisa, irmãos, ter estratégia para orar. Até para orar a gente precisa ter estratégia. Que diante dessa palavra, irmãos, você possa clamar ao Senhor, pedindo a intervenção de Deus no nosso país. Pedindo a intervenção de Deus. Se você tem dúvidas do que eu falei até aqui, se você tem dúvidas do que está acontecendo, se essa palavra te deixa naquela, mas eu creio nisso. Já pediu? Perguntou para Deus? Já colocou o que você crê diante de Deus? Já perguntou, Senhor, será que eu não estou sendo influenciada por esse espírito de engano? Acabe foi influenciado por um espírito de engano. Será que você tem essa coragem de ir diante do Senhor com todas as crenças e o que você acredita e o que você defende, colocar diante do Senhor e perguntar, Senhor, o que eu estou defendendo é o que tu defende? Gente, que nós sejamos corajosos para orar e pedir para o Senhor que não permita que esses espíritos de engano nos engane, confunda a nossa mente, que nós possamos levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos, com essa revelação que o Senhor me disse, que foi invocado um espírito, irmãos, espíritos, são potestades, hostes da maldade, um exército comandado por uma potestade de engano, espíritos de mentira foram espalhados na nossa nação. Irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, na autoridade que Cristo nos deu, nos levantar como voz profética, proibindo que esses espíritos, que essas potestades, esses príncipes das trevas imperem no nosso país, que eles impedindo que eles ajam no nosso país, na nossa nação, sobre a mente de cada brasileiro. Que nós possamos declarar que o Espírito que venha sobre nós, sobre a nossa nação, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus, que é o Espírito da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembra? Conhecereis a verdade vos libertará, para que haja libertação da nossa nação, do nosso povo. Irmãos, vamos clamar. Eu quero orar com vocês. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por esse entendimento da tua palavra, por essa revelação, porque o Senhor não deixa o teu povo sem resposta, porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos mostra, o Senhor nos dá visão, o Senhor fala pelos teus profetas. Deus, o Senhor não nos deixa sem resposta. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor agora entre, Senhor, no coração de cada irmão que me ouve agora, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer clareza, Senhor, da tua palavra, entendimento, Pai. Deus, pela autoridade que o Senhor Jesus nos deu como igreja, onde a tua palavra diz, Senhor, que as portas do inferno não podem resistir à igreja. O Senhor nos deu vitória sobre o reino das trevas, Deus. Jesus, o Senhor nos deu autoridade. Eu quero, neste momento, Senhor, na autoridade do Senhor, declarar, nós proibimos como igreja, Senhor, que dominem no nosso país sobre cada brasileiro, Senhor, essas potestades, esses príncipes, esses principados, Senhor, de espírito de mentira, de engano sobre a nossa nação. Nós proibimos, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa nação, sobre cada brasileiro. Nós te pedimos, envia anjos para guardar as fronteiras do nosso país, para guardar, Senhor, cada família, a mente de cada brasileiro, de cada estrangeiro que aqui vive, de cada brasileiro que mora fora do nosso país. Nós te pedimos, Senhor, coloca o teu sangue. Traz, Senhor, a verdade, entendimento, clareza, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que os pensamentos deles sejam levados a Ti, Jesus Cristo. Espírito Santo, leva o pensamento do nosso povo a Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, nós agora profetizamos, Senhor, que venha o Espírito do Senhor sobre a nossa nação. Nós pedimos, vem Espírito de Yahvé, vem sobre a nossa nação, vem sobre a nossa nação, vem sobre a nossa nação, trazendo verdade,
para que se cumpra a tua palavra que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós declaramos, Senhor, libertação do nosso povo, da nossa nação, dos poderes e principados das trevas, dos dominadores, das hostes espirituais da maldade. Em nome de Jesus, nós colocamos o sangue de Cristo sobre a nossa nação e sobre cada brasileiro, e nós declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus por direito de criação e direito de redenção. Deus, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia, Senhor, do nosso Brasil, tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo que clama pelo teu nome, clama por ajuda, Senhor, assim como o rei Josafate orou: ah, Senhor nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles, Senhor? Porque em nós não há forças para resistirmos, Senhor. É grande a multidão, eles têm operado de forma sistemática em vários lugares, Senhor. Ah, Senhor, eles vêm contra nós, Senhor. Já rangem os dentes, Deus. Porém, Senhor, os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Nós te pedimos, Espírito do Senhor, vem sobre nós, vem sobre o Brasil. Pai, que o teu povo não venha temer, Senhor, a grande multidão, pois a peleja, Senhor, não é nossa, pois nós, Senhor, somos muito pequenos diante da tua grandeza. Nós estamos posicionados e nós te pedimos, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Nós entregamos essa peleja nas tuas mãos. Sabemos que o Senhor é general de guerra e que o Senhor não perde batalha. E nós te pedimos, Senhor, que venha a salvação sobre a nossa nação, sobre cada brasileiro. Deus, que o teu Espírito invada a nossa nação, trazendo, Senhor, um avivamento, Senhor, um avivamento para as nações, para o mundo. Deus, nós te pedimos, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Nós cremos no Senhor e crendo no Senhor nós estamos seguros. Nós cremos nos teus profetas e nós prosperaremos, porque obedeceremos aquilo que o Senhor tem falado. Senhor, nós nos posicionamos como guerreiros e guerreiras de oração, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós te rendemos graças e dizemos, Senhor, queremos o teu reino sobre o nosso Brasil, sobre a nossa pátria, sobre a nossa nação. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa negligência, perdoa, Senhor, os lugares de governo que o Senhor nos deu e nós não assumimos. Perdoa, Senhor. Perdoa os pecados da nossa terra, Senhor, da nossa pátria, Senhor. Perdoa o sangue derramado, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa o roubo. Perdoa, Senhor, a negligência que não tivemos o cuidado com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Perdoa, Senhor, toda forma de idolatria, Senhor, que se instalou no nosso país, Deus. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, diante das circunstâncias nos desesperamos, Deus. Nós muitas vezes entregamos a nossa esperança, nós esperamos, Senhor, a justiça e sobre a nossa vida, vinda de homens, vinda de um governo, vinda de um sistema, e não é deles que vem, Senhor, é do Senhor. Do Senhor vem a nossa justiça. Não é, Senhor, sobre partido A ou B, não é, Senhor, sobre A ou B candidato. Não, Deus, mas é sobre o teu reino sobre nós, Pai. E é Ele que nós clamamos, é Ele que nós te pedimos. Venha o teu reino sobre nós, que seja feita a tua vontade sobre a nossa vida aqui na terra, como ela é aí no céu, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Amém, irmãos? Que a graça de Deus, que o favor do Senhor, que a sabedoria do Senhor repouse sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua descendência, sobre a nossa nação. Amém?